Prezados irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Marcos Queiroz, da Primeira Igreja Batista em Vila Sílvia. Estamos iniciando a live da nossa igreja. Hoje, se nós estivéssemos no culto normal, culto presencial, nós teríamos o palavra e oração, com o estudo da palavra, momento de intenção e clamor. Mas hoje, por conta da pandemia e do isolamento social, nós estamos fazendo uma live, um bate-papo aqui com jovens nossos, irmãos nossos, nesta noite. Eu quero dar boas-vindas ao Alan, ao Leandro, à Jennifer, e nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre juventude e pandemia, oportunidades e desafios que a gente experimenta por conta desse fenômeno do Covid-19. Eu quero dar boas-vindas a todos e iniciar esta nossa live orando, agradecendo a Deus pela sua presença e todos aqueles que estarão nos ouvindo, nos acompanhando. Fiquem à vontade para fazer as suas colocações, registrarem também os seus pedidos de orações, e nós vamos iniciar, então, esta nossa live orando, e logo após nós teremos a participação dos nossos jovens convidados nesta noite. Por bondade, onde você estiver agora, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos falar com o Senhor, nosso Deus, nesse momento, entregando a Deus esse momento de adoração, de reflexão, de intercessão. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia de hoje, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em teu nome. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida do irmão Leandro, a sua esposa, a irmã Mayumi, a sua filhinha e toda a sua família. Louvado seja o teu nome pela vida do teu servo, e nós te agradecemos e colocamos a vida dele nas tuas mãos, os seus sonhos, os seus planos, como jovem, como pai de família. Nós te agradecemos e o colocamos nas tuas mãos mais uma vez, intercedendo pela vida dele e pelos sonhos, que o Senhor possa tomar esse jovem nas tuas mãos. Da mesma forma, nós te louvamos pela oportunidade e presença do irmão Alan aqui conosco, que o Senhor abençoe o teu servo, juntamente com a sua mãe e toda a sua família. Queremos te agradecer pela vida da nossa filha Jennifer, que está aqui conosco, que em tudo o teu nome seja glorificado, e que esta conversa, esse nosso bate-papo, possa promover edificação e possa abençoar vidas que estarão também nos acompanhando nesta noite. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Amém. Eu quero, neste momento, cumprimentar mais uma vez os jovens que estão conosco e abrir a palavra para vocês, darem uma saudação, uma boa noite a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Aproveite, compartilhe o link do canal da nossa igreja. Eu quero iniciar, então, pela mulher, a única mulher aqui da nossa live. Jennifer, por bondade, fique à vontade, dê a sua saudação à igreja, aos jovens que estão nos acompanhando. Graça e paz, amada igreja. Espero que essa nossa conversa, que Deus esteja à frente, né? De todos nós, e que Deus esteja nos abençoando a cada dia mais e mais, né, durante essa pandemia. Amém. Eu quero isso. Meu microfone estava desligado. Leandro, por gentileza, faça uma saudação aos irmãos que estão nos acompanhando. Graça e paz a todos que estão conectados nessa live. Meu nome é Leandro, sou casado, tenho uma filha, e agradeço a oportunidade aí do pastor Marcos ter nos convidado para participar desse momento ímpar aqui que a gente tem vivido, né? Algo totalmente diferente da nossa realidade, vamos dizer assim, e espero poder compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que eu tenho vivido junto com a minha família, e também aprender com vocês aí experiências a quais vocês também têm vivido. E é isso aí, agradeço a oportunidade, pastor. Obrigado, Lê, pelas suas palavras iniciais, é um prazer também. E aproveitando já para mandar um abraço para sua esposa e para sua filhinha Mariana, que está certamente acompanhando a gente. Que Deus abençoe. Nesse momento, nós queremos cumprimentar
o nosso irmão Alain, membro da nossa igreja aqui de Vila Sílvia, para a sua saudação inicial. Por gentileza, Alain, preciso que você desbloqueie isso. Agora pode falar. O microfone já foi desbloqueado. Por gentileza. Boa noite, igreja, graça e paz. Agradeço a oportunidade, o convite aí do pastor Marcos. Nesse período de pandemia, né, as lives são aí uma comunicação bem eficaz aí junto com a comunidade, com os jovens, então creio que esse momento vai ser bem oportuno aí para a gente poder disseminar um pouquinho mais da palavra de Deus. E curtam aí o vídeo, divulguem o link e que esse vídeo possa glorificar o nome de Deus e de alguma maneira vir agregar aí mais desejo nos nossos corações de buscar ao Senhor. Amém, muito bem. Eu quero, neste momento, antes da gente avançar um pouco na nossa live, na nossa reflexão com os nossos convidados e ouvi-los também, eu quero convidar você que está nos acompanhando neste momento para que a gente possa fazer um momento de intercessão. Nós temos informações de pessoas que estão sofrendo por conta desta pandemia, pessoas que foram curadas, pessoas que foram abençoadas, restauradas, mas também nós temos notícias de pessoas que estão ainda angustiadas, abatidas, por conta até de perdas de entes queridos. E nós vamos ter um momento agora de intercessão e pedir ao Senhor que possa estar abençoando as pessoas que estão nos acompanhando, os jovens também. E nós fazemos habitualmente nas nossas lives, na nossa igreja, um momento de intercessão. Então, vou aproveitar a presença desses 3 jovens que estão conosco e nós vamos fazer esse momento de intercessão agora. Eu vou pedir o Lê para fazer, por gentileza, Lê, um fundo musical, uma música bem suave aí para a gente. E eu vou pedir, então, para o Alain estar orando. Eu vou segurar aqui o caderno de oração e eu quero aproveitar para a gente orar e interceder a Deus neste momento. Nós vamos estar clamando e pedindo ao nosso Deus, com o irmão Alain. Consegue colocar um fundo musical aí, Leandro? Consigo. Por favor. E aí, Alain, aproveite. Alain, deixa eu diminuir o meu microfone aqui. O irmão esteja orando, intercedendo ao Senhor. Senhor, obrigado. Primeiramente, nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Sua palavra de que estiverem 2 ou 3 reunidos, aí o Senhor está. Nosso poder aos céus, levantamos nosso clamor ao tempo impossível, ao tempo sobrenatural, para que o Senhor possa manifestar graça nas nossas vidas, para que o Senhor possa manifestar graça na vida de muitas pessoas que talvez estejam passando por momentos difíceis, de angústia, de dor, de desemprego, onde muitas pessoas tiveram entes queridos que foram afetados diretamente pelo Covid-19, pessoas que perderam seus entes, e nesse momento difícil, onde a vida de todas as pessoas de forma geral tem impactado, mudada de alguma maneira a rotina, que o Senhor possa da melhor maneira possível, e a igreja para que possamos apoiar os irmãos, para que possamos dar tempo ao Senhor, possamos dar uma palavra de consolo ao que está cansado, peço justamente dessa live e coloque no coração dos jovens a disposição de estar presente de igreja e aproveitar esse momento de pandemia para que nós apoiemos aos será uma grande eficaz de disseminação da palavra. Nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Nós ficamos felizes pela participação dos queridos. E antes de nós compartilharmos um texto da palavra de Deus que nós separamos para esse momento, eu gostaria de ouvir vocês, meus irmãos, vocês que são jovens,
que estão trabalhando, que estão no mercado de trabalho. Como é que é viver a juventude, essa questão de pandemia, um fenômeno que a gente nunca havia experimentado? Como é que está sendo isso na sua cabeça, no seu coração, Jennifer? Como é que você está vivendo assim, sendo privada das suas amizades, dos relacionamentos, tendo que ficar em casa, trabalhar em casa? Como é que está sendo isso na sua cabeça, no seu coração? Está mexendo um pouco? Como é que você está lidando com isso? Por gentileza, Jennifer, compartilhe um pouco da sua experiência conosco. No começo da pandemia, né? Quando tudo começou, né? Foi difícil, porque você está ali acostumado com a sua rotina, né? De acordar e trabalhar, né? Pegar o metrô, né? As conduções. E então tudo isso mudou, né? Agora não tem mais isso, agora você trabalha em casa, né? Tem muitas pessoas que também perderam empregos, né, por causa dessa pandemia, que muitas empresas não aguentou, né? Não aguentou segurar os funcionários. Eu estou trabalhando 3 vezes por semana, né? Redução de horário, né? Reduziram nossos horários. É difícil, essa pandemia foi muito difícil para mim, porque eu sou bem assim, bem amiga, né? Então, tipo, você vai para a igreja, né? Uma das coisas que eu sinto muita falta, né? De estar ali com os irmãos, né? Com os amigos, né? E também de sair, né? Ir ao shopping. Eu pegava minha irmã, ia para o shopping, para o cinema, né? E agora não dá para fazer isso. Agora cada um na sua casa, você assiste filme, ou Netflix, ou outros canais de filme para assistir, aí tudo mudou na rotina, né? Mas nessa pandemia tem os seus lados, o lado ruim, né? E tem o seu lado bom também. O lado bom, para mim, foi que eu me apeguei mais a Deus e eu compus músicas nessa pandemia aí, né? Então, eu compus músicas. A minha primeira música, fazia muitos anos que eu tinha, muitos e muitos anos que eu compus. E aí, com o decorrer da rotina, tudo, eu acabei deixando de lado essa parte, né? E nessa pandemia, como tudo mudou e, assim, abriu outros horizontes, então aí eu voltei a compor músicas. E também a me apegar mais a Deus, que não que eu não era apegada, mas nessa pandemia eu comecei a me apegar mais, né? Sinto falta de estar junto ali com a família, com os amigos, porque a gente estava até brincando, né, com a minha prima até teve aniversários e tudo, a gente até fez festa virtual, cada um na sua casa, né, e ela comprou um bolinho, tudo, e a gente, né, cantou parabéns, mas cada um na sua casa, não teve aquele convívio ali, né, mas graças a Deus, assim, agora eu tô nessa nova rotina aí, a gente tem que se acostumar um pouquinho, né? Até tudo isso passar. Mas é difícil, não é nada fácil. Tá certo, tá certo. Muito bem. E ainda hoje nós vamos ter uma palhinha com a Jennifer, com a música nova dela, viu? Muito bem. A gente agradece essa sua primeira fala. E antes da gente ter a fala de um varão aí, dos 2 que nós temos aqui, dos 3, eu quero já aproveitar e dar uma boas-vindas e uma boa noite à irmã Adriana, que já está conosco, o Pedro Salomão já está acompanhando aqui também. Então, todos são muito bem-vindos. Deixa eu perguntar para o Alan, também um jovem. Alan, como é que está sendo essa relação, esse convívio aí nesse tempo de pandemia, de isolamento social para você, né? A Jennifer apontou
o isolamento, é claro, ele mexe com a nossa rotina, quebrou a rotina totalmente e nos levou para o isolamento, né? Então, como é que o irmão está lidando com isso, a relação com a família, com o trabalho? Comenta de uma forma objetiva para a gente aí a sua experiência, por gentileza. Isso, agora o microfone está liberado. Tá. Para mim, em alguns aspectos, na verdade, na maioria dos aspectos, eu tenho aproveitado de maneira positiva aí o isolamento, profissionalmente, devido aí à necessidade de ser feito home office, né? O fato de eu não ter que me locomover até a empresa é muito bom, em razão de eu conseguir descansar um pouco melhor, não me desgastar tanto com transporte público, né? Porque eu trabalho um pouco longe, são 4 horas que eu acabo economizando dentro de transporte na ida e na volta, então nesse sentido o home office tem sido muito proveitoso. A minha empresa, como ela já tem um modelo digital, é uma corretora de investimentos e basicamente o relacionamento com o cliente é via telefone ou por outros meios, não existe o atendimento presencial, então ela não foi prejudicada nesse sentido. Faculdade também eu faço os cursos EAD, somente uma aula presencial que nós não estamos tendo, então também foi readequado essa necessidade das aulas, o que acaba atrapalhando é o convívio, né, sobretudo com a igreja, com jovens, e aí nesse sentido a gente passa a desenvolver outros meios, como as lives, que já eram comuns, agora ficaram muito mais, né? Mas o interessante é que a gente vai conseguir alcançar pessoas que nós não alcançaríamos na igreja, né? Se na igreja nós estávamos apenas confinados a um bairro, através das lives nós temos a possibilidade de alcançar pessoas que estão em lugares muito mais distantes. Então, nesse sentido, a gente pode ser beneficiado também, mas a parte do convívio, sim, essa parte ela é um pouco mais prejudicada, e eu espero que isso a gente possa retomar aí à medida que o vírus for sendo controlado. Basicamente é isso, pastor. Muito bem, muito bem. Eu agradeço essa primeira intervenção de vocês, e este é um desafio para cada um de nós. Tanto para nós, que somos casados, temos família, como para vocês, no caso, vocês ainda são jovens solteiros. Mas, e a experiência na vida de um jovem casado? Então, hoje a gente tem aqui essa diversidade aí. Nós vamos ouvir a experiência do irmão Leandro. Como é que está sendo esse isolamento social? Compartilha com a gente, por favor, Lê, a sua experiência. Legal, pastor. Assim, eu diria que se a gente trazer isso para a nossa geração hoje, a gente está vivendo uma revolução comportamental, né? Porque mudou totalmente o comportamento das pessoas. Se a gente for, assim, a gente precisa se reinventar, se reorganizar, a gente precisa criar novos hábitos, porque eu diria que se a gente traçar uma linha do tempo assim, a gente vai ter uma linha pré e pós-pandemia. Eu tive acompanhando algumas lives assim de algumas pessoas conhecidas, eles também disseram algo parecido com isso, né? Que mesmo depois que as coisas forem retomando, eu diria que não vão ser as mesmas coisas, né? Porque as pessoas estão se reinventando, se reorganizando com essa nova rotina. Trazendo isso para o âmbito profissional, assim como a Jennifer e o Alan comentaram, eu também estou trabalhando home office. Nos meses anteriores a gente teve uma redução de jornada, mas a gente está retomando ao normal agora para os próximos meses. Então as coisas estão se retomando, né? Estão voltando ao normal, e nós cremos que se Deus quiser, em breve a gente vai passar por isso tudo. E trazendo também para o âmbito familiar, né? Assim, eu diria que não é fácil, porque 100% do convívio, né, com o seu cônjuge, no meu caso também tem a minha filha, a gente precisa também se reorganizar, se reinventar, saber administrar a questão do nosso tempo, por mais que a gente tenha a nossa disciplina, né, de trabalho, nosso compromisso diário com a empresa, não é a mesma coisa quando a gente está dentro do espaço, né, empresa, vamos dizer, e dentro de casa, porque
assim, a gente começa a conhecer ainda mais o nosso parceiro, a nossa parceira, né? Algumas coisas que talvez a gente não conhecia, mesmo sendo casado, às vezes você descobre coisas novas, coisas positivas, coisas que às vezes não agradam tanto, mas assim, a gente tem que saber lidar com a individualidade, né, de cada um. E é como se fosse um novo casamento, eu diria, porque quando você está solteiro, você se casa, já é algo totalmente diferente, porque você está no mesmo ambiente, com costumes e hábitos diferentes. E eu diria que agora ainda mais por conta do full time, assim, o tempo inteiro dedicado a isso. E eu ainda mais que tenho uma filha, né, também estou tendo que ter ainda mais disposição para curtir ela. A Mayumi também, sendo mãe, também está tendo que se reinventar aí na questão de ensinamento. Ela se tornou uma professora, né, para a Mariana. A Mariana está se desenvolvendo super bem também. Então, assim, eu acho que assim, todo desafio ele traz uma oportunidade e a gente tem que encarar todo esse momento como uma oportunidade da gente se reinventar, a gente criar coisas novas, novos hábitos e tirar o lado bom de tudo isso. Perfeito, Lê. Muito bem. Eu quero aproveitar aqui, antes da gente prosseguir e ouvir vocês novamente, dar boas-vindas aqui aos irmãos que estão já nos acompanhando. Aqui, a irmã Adriana, que Deus abençoe. Boa noite, pastor. Boa noite, Jennifer. O Pedro Salomão, a paz do Senhor. A irmã Clemilda, boa noite. A irmã Janete, a irmã Cleusa, a minha esposa Andréia, né? Jennifer, nós te amamos. Mamãe e Débora. Já fizeram a declaração aqui para você, Jennifer. Deixa eu aproveitar e fazer uma provocação para vocês, assim, por conta desse fenômeno. O Leandro, diferente do Alan e da Jennifer, o Leandro é casado, ele tem uma esposa, tem uma filha. Como é que é manter a disciplina do home office? Você vai ter que acordar, vocês têm horário para acordar, para trabalhar. Às vezes o Leandro tem que conciliar, às vezes tem que dar atenção, tem que responder os e-mails, fazer relatório. Como é que é isso? Vocês são disciplinados, estão tendo essa capacidade de reaprender, de se reinventar, igual o Leandro colocou aí, a questão da disciplina. Como é lidar com isso? Jennifer, sua rotina, você está trabalhando 3 dias home office, é isso? Isso, 3 dias home office. Nesses 3 dias, tô me reinventando, porque assim, no trabalho, eu ficava com fone de ouvido e ficava ali centrada, né? Agora aqui não, aqui em casa, né? Mas é bem diferente do ambiente do trabalho, né? A gente fica mais concentrado lá no trabalho, aqui em casa a concentração é um pouco menor, né? Mas a gente está se reinventando, né? Vamos dizer. E aprendendo também essa disciplina, porque às vezes em casa a tendência é a gente ficar mais relaxado, mais à vontade, é isso? Assim, a gente acorda um pouco mais tarde, que é basicamente quase no horário do trabalho, né? Porque se fosse pegar a condução, acordaria umas 2 horas antes, né? Então, tem esse tempo também que o Alan até comentou no começo. Não tem o deslocamento para você ir até o trabalho. Então, já fica um pouco mais fácil. Mas são as mesmas coisas, sim. Tem o horário de almoço, o horário que você entra, o horário que você sai. Interessante, hein? Muito bem. Eu quero informar vocês que nós já estamos sendo acompanhados por mais de 54 pessoas, tá? Então, sejam bem-vindos aí, essa oportunidade da gente estar interagindo e as pessoas nos acompanhando também e a gente poder contribuir para a edificação, compartilhando, é claro, com a devida ética cristã, um pouco da nossa experiência. Irmão Alan, por gentileza, fale conosco um pouco sobre essa sua disciplina de trabalhar em casa, os horários. Como é que está sendo isso, irmão Alan? Por gentileza. O fato de você estar em casa, isso naturalmente gera um pouco mais de comodismo em alguns momentos, né?
E aí você precisa saber lidar muito bem com a parte de obrigação de metas e resultados. Eventualmente, quando a gente até consegue compensar melhor isso em casa, porque se porventura eu deixo de fazer alguma coisa que eu deveria fazer no horário de trabalho, eu posso fazer até um pouco depois, eu posso fazer até um pouco mais tarde, mas é preciso trabalhar essa questão da disciplina e do foco, porque existem algumas distrações dentro de casa que na empresa você não tem. Não é o meu caso, mas tem pessoas que têm filhos, como é o caso do Leandro. Eu tenho o animal dentro de casa, que pode parecer uma coisa boba, mas às vezes atrapalha. E outras coisas, né? Você acaba perdendo o foco com muita facilidade e se tornando, algumas vezes, improdutivo. E a gente precisa ter bastante responsabilidade e maturidade para saber lidar com isso, porque, afinal de contas, a empresa ela espera que a sua performance, na medida do possível, não diminua. Então, nesse sentido, é um desafio manter o foco e manter a produtividade em altos níveis no ambiente que não está adequadamente preparado para isso, que é o ambiente domiciliar. Mas, no meu ponto de vista, é muito positivo pela questão da qualidade de vida, afinal de contas, eu consigo descansar mais, eu consigo acordar um pouco mais tarde, e isso para mim tem sido bem proveitoso. O ponto são esses ajustes na rotina e no ambiente para que você não se torne improdutivo. Fora isso, eu vejo muitos benefícios no home office e basicamente seria isso. Muito bem, e bem lembrado aí. Qual o animal que o irmão tem aí? Cachorro, gato, papagaio? Cachorro e alguns gatinhos. Ah, tá bom. Obrigado, viu, irmã Alain? Irmão Leandro, por gentileza, Lê. Essa disciplina também, o irmão tem um horário fixo do trabalho home office aí? Para mim, pastor, foi algo diferente, mas eu já tinha esse benefício da empresa de trabalhar home office mesmo antes da pandemia. Não eram todos os dias, né? Mas a empresa já liberava a gente 2 vezes por semana, então eu já estava um pouco adaptado a esse sistema, né? Já de um certo tempo, mas lógico, é algo totalmente diferente, né, do nosso padrão, né? Eu, novamente, como tenho filha, tenho esposa, tenho um animalzinho também, todos eles, em algum momento, tiram a nossa atenção, tiram o nosso foco, né? Então, para isso tudo, a gente precisa ter uma disciplina. Eu tenho aqui em casa um espaço separado só para isso, né? Que eu acho que é extremamente importante, porque se você não criar aquele hábito de que você está como se fosse a empresa dentro da sua casa, você dificilmente vai ter uma disciplina. Mas eu acho que traz também bastante benefício. Eu falo para mim, assim, porque eu tenho, assim, muitas vezes dificuldade de me concentrar, às vezes, na empresa, porque eu trabalho num ambiente aberto, que tem muitas pessoas próximas, às vezes falando ao telefone, então isso me distrai, às vezes precisa de ter um pouco de concentração. E ali no meu quarto, naquele espaço separado, eu consigo me isolar. E então, assim, eu diria que a parte de concentração para mim foi até melhor. A gente ganhou um pouco de tempo, né? Questão de deslocamento. Eu estou vendo como mais produtivo até a entrega dos meus trabalhos. E eu tenho conversado bastante com algumas pessoas que algumas empresas agora estão até repensando essa questão do home office, porque estão tendo resultados melhores do que presencialmente. Então, é como a gente falou, né? Vai ser algo pós-pandemia, assim, tudo que a gente viveu, a gente está aprendendo, assim, de uma forma diferente, e eu creio que muitas oportunidades, assim, estão surgindo. E, assim, é uma revolução comportamental que a gente está aprendendo, está se desenvolvendo com tudo isso. Muito bem, Lê. Aliás, conforme eu perguntei para o Alan, qual é o animal que você tem aí? Tem uma cachorrinha. Deve ter a atenção da Mariana todinha para ela, né, Leandro? Ela chama a Lolita de irmã, é a irmã dela. Está entregando segredos aí da família. Muito bem. Eu quero aproveitar
e cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando, a irmã Vânia, da Igreja Vida Nova, tia da minha cunhada, tia da Jennifer, que está conosco. A Mayumi já mandou um recado aqui para você, Leandro. Vida, você é top, super disciplinado e organizado, um excelente profissional e como marido e pai você é magnífico. Já está elogiando aí. Recado da Mayumi, Leandro. E quero... Opa, meu microfone estava desligado, eu estou informando aos irmãos que já tem várias pessoas interagindo conosco. Eu tenho um amigo lá da Bahia que está nos mandando um abraço também, o irmão Gel Oliveira, que Deus abençoe, está nos acompanhando, ele e a sua família. Nós temos mais alguns assuntos a tratar com vocês e ouvi-los também na questão do desafio e oportunidade, mas nós vamos deixar isso para um segundo momento. Neste momento, eu quero ter e dar oportunidade, a Jennifer havia falado das composições que ela fez, do crescimento espiritual que ela teve, e nós vamos ter a oportunidade agora de ouvir a Jennifer oferecendo para nós uma canção que ela compôs e compartilhando conosco neste momento. Vamos ouvir, então, a irmã Jennifer, ela estará apresentando uma das suas canções. Essa música, ela chama Deus Ama Você. Ela foi a terceira música que eu compus. Nessa pandemia aí, eu compus 6. Mas eu vou cantar ela para vocês. Parabéns, tem 6 músicas. Vamos ouvir, eu vou compartilhar aqui. Não há nada que supere o amor de Deus. Os planos de Deus são maiores que os seus. Deus te deu a vida e sabedoria para seguir. Só Ele sabe te fazer feliz. Todo dia Deus pensa em você. Toda hora Deus cuida de você. A cada segundo Deus se importa com você. A cada minuto Deus ama você. Quando você ora, Deus ouve. Quando você espera, Deus prepara. Quando você adora, Deus te dá vitória. Quando você crê, Deus faz acontecer. Todo dia Deus pensa em você. Toda hora Deus cuida de você. Todo minuto Deus se importa com você. A cada segundo Deus ama você. Toda hora Deus pensa em você. Todo minuto Deus cuida de você. Toda hora Deus se importa com você. A cada segundo Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Amém. Amém. Parabéns, hein? Glória a Deus, ó. Muito bem. A Mayumi está
desejando, Jennifer, que o Espírito Santo continue te inspirando, e o irmão, aliás, de Orlando Stamiri Júnior, amém, que louvor maravilhoso. Louvado seja Deus. Amém. Eu gostaria de ouvir vocês agora sobre essa tendência que o Leandro falou. No final da fala do Leandro, ele falou sobre essa tendência das empresas começarem a rever a contratação. Vocês sabem que eu, além de ser pastor também, eu sou funcionário público municipal, trabalho na Prefeitura de São Paulo, e há uma tendência também do trabalho a seguir essa rotina de home office. Então, eu gostaria de ouvir de vocês essa impressão. Vocês acham que é uma tendência? Quem sabe, após pandemia, qual é a impressão que vocês estão tendo em relação a isso? Vamos ouvir o Alan comentando sobre isso, se ele tem acompanhado. Por gentileza, Alan. Não, sim, com certeza. Isso já... Eu trabalho numa corretora e tem uma corretora muito famosa no mercado aí chamada de XP, né? XP Investimentos, que é uma concorrente direta aí com a corretora onde eu trabalho. E até o final do ano ela já, independente do que aconteça, todo mundo vai trabalhar em home office, e com certeza muitas funções em que o profissional ele não precisa obrigatoriamente estar no escritório físico, um profissional de TI, de tecnologia da informação, por exemplo, que mexe muito com a parte de sistemas, ele não necessariamente precisa de tanta interação com, talvez com um quadro de funcionários. Obviamente que esses funcionários eles passarão a exercer aí uma maior atividade em home office. Isso vai conseguir fazer com que as empresas eliminem, reduzam alguns custos, tanto com aluguel quanto com equipamentos. Ela pode ter um local mais enxuto, mais barato. Então, isso vai promover a diminuição de algumas despesas fixas para a empresa, não vai impactar na performance da empresa e vai possibilitar aí uma melhor qualidade de vida para alguns funcionários. Então, o home office, ele sem dúvidas veio para ficar. É uma mudança que o Covid promoveu, que eu acredito que é muito benéfica, e é uma realidade na minha empresa. Já se fala muito em um home office permanente, num possível home office parcial, né? Alguns dias na empresa, alguns dias em casa. Então, com certeza, isso vai ser uma realidade daqui para frente, sem dúvidas. Muito bem, obrigado, Alan. Leandro, você também trabalha com tecnologia. Você vê isso como uma tendência? A gente tem aquela preocupação que pode gerar esse avanço tecnológico, pode gerar também muito desemprego. Tem o seu lado benéfico, né, por conta do empresário, das empresas, e também, às vezes, do capital humano. As pessoas precisam ser mais qualificadas para exercer o home office, é isso? Isso aí, pastor. Como eu havia comentado, a minha empresa, a empresa que eu trabalho, ela já tem essa filosofia home office há um certo tempo, né? E tem tido resultados bastante positivos. E eu creio que elas ainda vão repensar em talvez 100% do tempo, mas ainda assim eu creio que a presença humana ainda é necessária para alguns momentos. Por exemplo, eu trabalho na parte de engenharia, né? Então a gente tem desenvolvimento de componentes plásticos, mecânicos, e, por exemplo, amanhã é um dia que eu vou precisar estar presencial na empresa, porque vão chegar alguns componentes e precisa de uma avaliação pessoal, assim, que a gente precisa sentir aquele componente. Não tem como você fazer uma avaliação sem estar lá presencialmente, direto numa linha de produção. Eu creio que veio, sim, para revolucionar essa questão da pandemia, e o home office traz algo bastante positivo para a gente como ser humano, né? O fato de trazer, assim, te proporcionar um tempo maior de qualidade com a sua família.
enfim, mas ao mesmo tempo eu não diria que vai ser algo totalmente extinto, assim, a questão da presença humana ainda vai continuar tendo que existir naquele espaço físico empresa, né? Mas eu creio que vai ser um equilíbrio, né? Eu acho que muitos que ainda não tinham essa filosofia estão vivendo isso e vendo que funciona, e outras que já viviam, talvez repensando em prolongar esse período para mais dias, entendeu? Obrigado, Lê. Eu quero ouvir agora uma palavra da Jennifer. A Jennifer também é formada na área de TI. Como é que está isso? A informática chegou aí para avançar muito, Jennifer? Qual a impressão que você tem aí em relação à tecnologia, home office? A tendência do TI, né, home office, né? Não é, mas assim, não necessariamente só home office, porque, por exemplo, o usuário a gente tem que dar suporte, né? O usuário tem que dar suporte. É, lá na empresa onde eu trabalho, né? Eu trabalho na parte administrativa, né? Então você tem que estar ali, né? Tem que estar ali. Não tem como você fazer o home office, né? Mas nessa pandemia teve o home office. Em questão que eu até perguntei, vai continuar o home office? Por enquanto, sim, mas a gente está pretendendo voltar. Então, como eu trabalho numa advocacia, então tem que estar ali presente, né? E então, mas a tendência, assim, pro TI, em tecnologia mesmo, a tendência é home office mesmo. Perfeito. Muito bem. Nós já falamos muitas questões técnicas, vocês compararam a experiência de vocês. Agora nós vamos pensar um pouco à luz da palavra de Deus. Nós já estamos chegando quase para a parte final da nossa live. Fique tranquilo, nós não vamos passar de 4 horas, tá? Então, nós vamos terminar, porque amanhã vocês têm que trabalhar, eu também. E eu quero aproveitar e cumprimentar alguns irmãos que estão conosco, a irmã Janete, irmão Deorlandes Tamiri Júnior, o irmão Gel Oliveira, lá da Bahia, olha, um amigo de infância, lá da Bahia, está mandando um abraço, está nos acompanhando aqui, a Mayumi, a minha esposa, a irmã Andréia, a Vânia, todos estão interagindo, irmã Cleusa, a irmã Clemilda, que Deus abençoe, a irmã Adriana, Pietro, todos são muito bem-vindos. Nós já passamos de mais de 100 visualizações da nossa live. Nós agradecemos a todos os irmãos e amigos que estão nos acompanhando. Eu separei, meus queridos, um texto aqui, e eu quero fazer uma reflexão com vocês, com base na experiência do sábio Salomão. Então, lá em Eclesiastes, capítulo 12, se vocês tiverem aí possibilidade de acompanharem, eu vou ler esse texto aqui, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, onde o sábio Salomão, já há muitos anos atrás, ele chamava a atenção do jovem, dos senhores, né, vocês, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que são jovens, ou aqueles que já passaram por essa fase da vida, e eu quero aproveitar e fazer uma rápida reflexão, e inclusive interagir depois com vocês. Então, Salomão, em Eclesiastes 12, versículo 1, ele diz assim para nós: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. E aqui no versículo 14, no finalzinho do livro de Eclesiastes, ele ainda vai dizer assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eu quero aproveitar e dizer para vocês, eu também já fui jovem um dia, é claro que num outro contexto, numa outra realidade, diferente do que vocês estão vivendo agora. Esse tempo de pandemia e de isolamento social é um desafio para mim também, como pastor, como pai de família, como um líder espiritual, com a responsabilidade que eu tenho de estar em casa, de acompanhar as pessoas, de pastorear à distância. Não pense para vocês que trabalham, que conhecem a tecnologia. Nós temos um engenheiro, administrador de empresa, técnica e informática aqui, tecnologias da informação, mas para
para eu que sou pastor também, foi um tempo desafiador, ter que aprender a fazer live, essas coisas a gente não aprende na faculdade de teologia. Então, foi por conta da pandemia que a gente acabou aprendendo. É um tempo desafiador, mas o que realmente que eu quero chamar a atenção e compartilhar com vocês que estão conosco nessa live, e com os irmãos também que estão nos acompanhando, é essa necessidade da gente estar sempre colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida e buscando ao Senhor, e conforme diz Salomão, lembrando do Senhor ao longo da nossa vida. Então, o ciclo natural da vida é o nascimento, crescimento, desenvolvimento, e a gente vai terminar com a nossa velhice, ou às vezes a vida ela é interrompida na juventude, na adolescência. Graças a Deus não é o caso de vocês, vocês estão aqui vivos, saudáveis, para a honra e glória do Senhor, e nós louvamos a Deus por isso. Mas é um tempo também de chamarmos a responsabilidade e a atenção, como crentes que nós somos, de lembrarmos do Senhor enquanto nós estamos vivos, enquanto nós somos jovens, enquanto nós temos sonhos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o reino de Deus, Leandro, Alan, Jennifer e os irmãos que estão conosco, tem que ser prioridade na nossa vida. Porque quem de nós poderíamos imaginar que em pleno século XXI a gente passaria por uma pandemia dessa, por um fenômeno tão desafiador que é esse, o Covid. As pessoas já tinham especulado a Terceira Guerra Mundial, um monte de tragédias, e de repente Deus permitiu que a gente passasse por isso. Então, que esta pandemia possa ser encarada por vocês, por todos nós, por aqueles que estão nos assistindo, como uma oportunidade de Deus para a gente se aproximar mais do Senhor, para a gente se aproximar mais da nossa família, para a gente se aproximar mais do nosso próximo e servi-los, e amá-los e honrá-los, e reconhecer a importância e o valor que eles têm na nossa vida e na nossa caminhada. Por isso, nesta noite, eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida de vocês, Jennifer, Alan, Leandro, dos jovens que estão nos acompanhando, e entender que, às vezes, de uma situação crítica e difícil, Deus faz uma oportunidade de bênção. Aonde há morte, aonde há desânimo, Deus transforma em bênção. Então, nós temos isso claramente registrado na palavra de Deus. Então, onde o servo de Deus, aquele que tem a bênção, o favor do Senhor, tem uma vida dedicada, consagrada ao Senhor, aonde ele vai pisar, Deus vai abençoar e vai transformar aquele terreno. Ele há de frutificar, ele há de prosperar para a honra e glória do Senhor. Então, lembre-se disso. Com pandemia ou sem pandemia, nós somos do Senhor. Vocês são jovens, são talentosos. Então, façam desta pandemia uma oportunidade. Não fique só olhando para baixo, criticando, murmurando, reclamando. Eu sei, meus irmãos, que nós estamos privados do convívio social, das nossas amizades, do abraço, do aperto de mão, às vezes de estarmos próximos de pessoas que nós amamos, dos nossos entes queridos. Mas, por outro lado, a Jennifer colocou aqui tão bem, ao longo dessa pandemia, ela se aproximou mais de Deus, ela compôs canções para o Senhor, o Espírito Santo inspirou a ela para que pudesse produzir essas canções. O Leandro compartilhou conosco essa proximidade com a esposa, novos desafios. Às vezes a ausência de casa faz com que a gente não consiga conhecer o nosso cônjuge na intimidade. Então foi uma oportunidade. Da mesma forma o Alan e cada um de nós. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, não somente Salomão aqui, meus queridos, nos desafia a lembrarmos do Senhor, mas nós temos outros textos na palavra de Deus que encoraja a você, jovem, que está aqui comigo nesta noite, o Leandro, o Alan, a Jennifer, e você que está me ouvindo e me acompanhando também. Paulo vai trazer um recado também para os jovens, lá ele escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Paulo vai dizer para o jovem apóstolo Timóteo, e pastor também, ele vai dizer assim: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz
com os que com o coração puro invocam o Senhor. Então, a juventude é uma fase da nossa vida maravilhosa, é uma fase que vocês estão vivendo, no caso, a Jennifer, o Alan, que ainda não são casados, o Leandro, que já é casado, é uma fase tremenda e desafiadora, com muitos horizontes, com muitas oportunidades, mas nós não podemos nos esquecer de invocar ao Senhor, porque tudo que nós temos e somos vem do nosso Deus, a sua inteligência, a sua capacidade de estudar, de aprender novas coisas, a sua resiliência, a capacidade de adaptação a ambientes distintos, tudo isso é dádiva, é um presente de Deus para a nossa vida, e nós temos esse desafio, meus irmãos, de fugir da aparência do mal, de fugir dos desejos da mocidade e viver uma vida devotada à presença do Senhor. Eu quero confessar para vocês que esse tempo de pandemia, conforme eu disse, é desafiador para mim também como pastor, como pai, como esposo, como homem que exerce uma função pública, e nós temos que estar sempre na dependência de Deus, porque nos momentos mais angustiantes, que talvez você tenha passado nesta pandemia, você abriu seu coração, foi para Deus. Talvez nem nós que somos casados não conseguimos fazer isso com a nossa esposa, mas para Deus nós fizemos. Então é importante que a gente tenha esta consciência e entendamos que de uma oportunidade em que as pessoas murmuram e reclamam, Deus pode fazer da pandemia uma oportunidade de bênção para você, por você e para você, e contaminar as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Por fim, eu quero lembrar para vocês, os 3 jovens que estão conosco, e todos os irmãos que nos acompanham nesta live, as palavras registradas na carta de 2 João, aliás, 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, João vai dizer a partir do versículo 14 o seguinte, os irmãos acompanhem a leitura, ele vai dizer assim: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Domingo passado, eu preguei, tem uma live registrada no canal da nossa igreja, se você puder, assista lá, eu preguei sobre a vontade de Deus. E esse é o desafio para vocês, jovens. Esse é o desafio para mim também, para você que me ouve, fazer a vontade do nosso Deus, porque aquele que faz a vontade do Senhor permanece, tem firmeza espiritual, firmeza moral, firmeza ética, firmeza bíblica. Então fica esse desafio para você, Leandro, para você, Jennifer, para você, Alan, e para todos os irmãos que estão nos acompanhando e amigos. A pandemia pode ser uma grande oportunidade para nós nos voltarmos para Deus e crescermos. Crescermos espiritualmente, crescermos nos relacionamentos, crescermos profissionalmente e aprendermos com esta pandemia, com esta crise, e permitir e pedir a Deus que seja uma grande oportunidade de crescimento e de dependência de Deus. Fica esta palavra de reflexão e o desafio para vocês 3 que estão aqui comigo, ao vivo, e todos os irmãos que estão nos acompanhando. Pandemia e juventude, desafio e oportunidades. Um desafio para crescermos e aprendermos mais com o nosso Deus por meio da ação direta do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que você, Leandro, você, Jennifer, você, Alan, façam da pandemia uma oportunidade de crescimento para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Muito bem, nós vamos... Isso. Nós vamos aproveitar agora, já estamos caminhando para o final. Eu quero saudar mais alguns irmãos que estão conosco. Irmão Paulo Sérgio está dando boa noite a toda a igreja. A irmã Mayumi também, glória a Deus, foi muito edificante. O pastor está agradecendo. E eu quero agradecer a oportunidade de vocês estarem conosco. Eu quero só fazer mais algumas colocações, depois nós teremos mais uma canção e estaremos terminando. Nessa pandemia, a Jennifer colocou para nós que ela teve a oportunidade de crescer.
qual tem sido o desafio para você como crente? Porque nós não estamos indo para a igreja somos nós. A gente não tem tido ou não teve oportunidade, agora que nós estamos voltando a ir para o templo, né? Como é que vocês veem essa ausência do templo e como é que você está fazendo a gestão da sua vida espiritual? E o desafio que vocês têm se deparado diante desse isolamento, inclusive da ausência da comunidade. Como é que está sendo lidar com isso, essa ausência na igreja, Jennifer? Comente para nós um pouco essa experiência. A ausência é ruim, né? Porque a gente, igual eu falei, a gente tem uma rotina, né? E quando a gente ia para a igreja, a gente ensaiava, né? A gente estava ali com os irmãos, né? E agora o desafio a gente não está indo para a igreja, mas a gente pode também ouvir pregações de outras igrejas, né? Não necessariamente só a nossa, a gente também tem a oportunidade, né? Nessa pandemia a gente tem a oportunidade de também escutar outros pastores, né? Outros cultos também, né? Porque é uma forma da gente se edificar, né? E é isso. Muito bem. Eu tenho comentado com alguns colegas pastores que agora as nossas ovelhas são alimentadas por vários pastores. Imagine vocês, às vezes tem irmãos, vocês são jovens, vocês têm muita facilidade em lidar com a tecnologia, mas imagine uma ovelha da terceira idade que tem dificuldade, como é que ela se alimenta? Então, está se alimentando certamente por meio ou dos cultos na televisão ou até mesmo no rádio, tá bom? Leandro, como é que está sendo a experiência, por gentileza, Lê, da ausência? Vocês já voltaram lá na igreja, Comunidade do Rei, já voltaram aos cultos presenciais? Como é que está sendo isso? A gente retomou, pastor, acho que 3 semanas, né? Tomando os cuidados necessários, né? Que foram ditos aí nos noticiários. Assim, eu acho que assim, nós somos a igreja, né? Independente da gente estar lá naquele espaço físico ou na nossa casa, a gente tem que manter o mesmo compromisso, ter os mesmos comportamentos, né? Porque não adianta a gente ser uma coisa naquele local e viver algo totalmente diferente fora. Então, assim, manter o comprometimento, a nossa responsabilidade e nos apresentarmos perfeitos ao Senhor, né? Independente do local que nós estejamos. Lógico que é dito na palavra, né? Como inconsável é que os irmãos vivam em união. A nossa união tem sido virtual, né? Nesse âmbito de amizade que a gente tem. Lá na Comunidade do Rei, a gente, quando foi noticiado, né, da questão da pandemia, em conjunto lá com o pastor, o pessoal do grupo de louvor, né, qual eu faço parte, a gente continuou participando do culto, transmitindo as lives, e agora com a retomada, né, tomando os cuidados necessários, mesmo assim um pouco distante, né, próximo, mas distante, porque a gente ainda não pode se abraçar, a gente não pode ter aquele proximidade que normalmente a gente tem, né. Mas, assim, eu diria que nessa situação toda é o nosso comprometimento em casa mesmo, de ter o nosso culto racional, continuar talvez com os cultos devocionais e, assim, eu diria que é isso, a palavra comprometimento. Assim como a gente tem com a nossa empresa, a gente tem a responsabilidade de trabalhar de casa, eu diria que para Deus a gente deve ter um compromisso muito maior. Muito bem, Lê. E é um desafio também, porque quando a gente está nesse convívio social, nós acabamos exercendo um papel assim de uma certa cobrança, entre aspas, né? E aí a gente tem que ter mais disciplina e estarmos consagrando ao Senhor. Deixa eu aproveitar e dar um exemplo para vocês. Como pastor, uma das dificuldades que nós, como líderes da igreja, temos agora às vezes, a ausência do contato e da presença dos irmãos.
Mas, graças a Deus, eu quero louvar a Deus e reconhecer isso aqui publicamente, que os irmãos da nossa igreja, na primeira igreja batista em Vila Silvia, têm honrado ao Senhor, têm participado não somente com dízimos e ofertas, mas também têm ajudado a Cesta do Amor, e sem necessariamente a presença do pastor. Então, o pastor está virtualmente, está presente, mas está virtualmente. E isso demonstra, sabe, isso que você falou, Lê, compromisso, comprometimento, engajamento, e isso é muito importante, tá bom? Vamos ouvir o irmão Alan também, nesse desafio aí, por conta da ausência dos cultos presenciais. Por gentileza, Alan. Então, pastor, o desafio do cristão, ou do crente, de forma geral, ele acaba não mudando tanto, porque mesmo antes do período de Covid-19, quando nós íamos à igreja aos domingos ou durante a semana, quem tinha possibilidade, ainda assim você tem toda uma semana que você você não vai para a igreja. Então o crente ele precisa constantemente se disciplinar a se alimentar espiritualmente, né? Se você for pegar aí um culto de domingo, onde a maioria das pessoas elas vão aos cultos somente aos domingos, e aí o culto ele vai durar em torno de 2 horas, e se você for calcular quantas horas você tem na semana, sendo que você só vai uma vez por semana no culto, você acaba ficando grande parte da sua semana sem estar no culto, e você precisa se alimentar também dessa mesma forma. Então, individualmente falando, a gente precisa continuar buscando, a gente precisa continuar orando, a gente precisa continuar lendo a Bíblia e se alimentando da palavra, que nesse sentido vai ser através das lives. O desafio individual não muda muito. A gente vai ter que buscar a presença de Deus como nós já buscávamos antes do Covid. Agora, com relação à parte de interação, a gente ficamos um pouco mais limitados, né? Falta aí um pouco mais de contato com a igreja, com os irmãos, nós não temos a possibilidade, muitas vezes, de promover um evento, de estarmos reunidos. Claro, até podemos com muita cautela, mas não dentro da igreja, talvez um irmão visitar o outro, até permissível. Mas eu acredito que no desafio individual, o cenário não muda muito. Eu preciso continuar buscando, me alimentando, e é um desafio diário, afinal de contas, nós temos diversas outras atividades e compromissos além da nossa vida espiritual, como trabalho, estudos, família e etc. Então, o que vai mudar mesmo é a interação com os irmãos. Nisso nós somos comprometidos. Contudo, nós temos a possibilidade de estar expandindo a palavra através das lives, o que no final das contas, acaba sendo aí uma adaptação muito positiva para a gente alcançar pessoas que nós não alcançaríamos no espaço físico local da igreja. Acredito que seria mais nessa linha. Muito bem. Parabéns pela exposição de vocês. Nós já estamos chegando ao final da nossa live, e nesse bate-papo aqui nós já passamos de 1 hora e 2 minutos. Passa rápido, né? E não foi cansativo, graças a Deus. Muito bem. Eu quero registrar e agradecer a presença de mais alguns irmãos que estão interagindo conosco, a irmã Vera, que Deus abençoe, a irmã Isilda, que está aqui conosco também, é um prazer. A presença do pastor Altair, nós mandamos um abraço para o pastor Altair e a sua família, que Deus abençoe, está acompanhando a gente nesta live, e outros irmãos, já passamos de mais de 100 pessoas que visualizaram esta live. Gente, nós estamos chegando ao final. Antes da saudação final de vocês, nós vamos ouvir mais uma canção pela nossa irmã Jennifer agora, mais uma canção, e logo após nós estaremos fazendo as saudações, as considerações finais de vocês, agradecendo e orando, encerrando esta live já. Vamos ouvir, então, a irmã Jennifer estará louvando ao Senhor neste momento. Boa noite, irmãos, os que chegaram agora, os que estão vendo desde o começo, né? Eu compus algumas músicas nessa pandemia e eu vou estar cantando aí para os irmãos. Eu espero que essas músicas estejam falando ao coração de vocês. Que Deus os abençoe.
que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que eu escolher, a tua mão me guiará. Tudo posso naquele que me fortalece. Ontem me guiou, hoje me guardou. O amanhã, meu Deus, já preparou. Graças eu te dou, meu Senhor. Afasta de mim tudo que me afasta de ti. Posso ter 1000 problemas e 1000 motivos para desistir. És a única razão que me faz seguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Ontem me guiou, hoje me guardou. Amanhã, meu Deus, já preparou. Tudo posso naquele que me fortalece. Ontem me guiou, hoje me guardou. Amanhã, meu Deus, já preparou. Essa música, ela chama Tudo Posso naquele que me fortalece. Amém. 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 Eu quero mandar um beijo, um abraço para a irmã Clemilda e o Carlos Eduardo, que está nos acompanhando, todos os queridos irmãos que interagiram conosco nesta noite. Neste momento, nós já estamos caminhando para o encerramento, já passamos de 1 hora e 6 minutos da nossa live. Queremos agradecer a presença do irmão Leandro, que gentilmente aceitou o nosso convite. O Leandro caminhou conosco durante muito tempo e agora está na Igreja Comunidade do Rei. Eu queria, nesse momento, Lê, que você fizesse uma saudação, fique à vontade se quiser passar alguma mensagem para os jovens que estão nos acompanhando, e aproveite também para mandar um beijo para sua esposa, que fez uma grande declaração de amor aqui para você. Por favor, Lê. Eu agradeço, pastor, primeiro aí a oportunidade. O pessoal que me conhece, eu sou bastante tímido, né? Primeira live que eu estou participando ao vivo, mas eu acho que deu para ir se adaptando, equilibrando o nervosismo aqui. Mas eu agradeço a oportunidade, espero ter podido compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido nesse período. Agradecer a minha esposa, que tem sido uma super mãe, uma super esposa, exercendo um grande papel aqui dentro de casa. E assim, dizer que, de novo, diante de toda essa situação, desses desafios, a gente também teremos bastante oportunidades e, assim, a gente vai viver algo novo, mas que será algo, eu diria, bastante bom, assim, para nós, porque, diante de toda essa situação, a gente trouxe algo positivo, né, de tudo que a gente está vivendo, e dizer que, assim, o estreitamento social, ele está existindo, mas estreitamento familiar, eu diria que ele aproximou mais a gente, né, dentro de casa. Isso é algo bastante positivo. E, diante de tudo isso, lá na empresa que eu trabalho, a gente convive com alguns valores, né? Eu diria que um que chama bastante a minha atenção é um que chama o valor um pelo outro. Eu tenho observado bastante isso nas pessoas. A gente sabe que existe tanta violência no mundo, né, no nosso convívio, mas que o amor ainda existe, né, entre as pessoas, e a gente tem observado, às vezes de perto da gente, situações desse valor. Então, assim, agradeço a oportunidade e agradeço o restante do pessoal da live que participou, por ter compartilhado experiências, e tenho certeza que agregou bastante para cada um de nós aí. Amém, amém, isso mesmo, viu?
Nós é que agradecemos, Lê, e aproveite e mande um abraço para o pastor John, e obrigado por ele permitir que você participasse conosco aqui. Tá bom? O De Orlando está na live, ele é de lá também. É pastor também? Não, o De Orlando toca violão e a Tamires. Estamos acompanhando aí. Um abraço. São os olheiros do pastor John, viu? Um abração para eles. Muito bom. Um abraço, irmão De Orlando e a Tamires, na comunidade do Rei. Um abraço, que Deus os abençoe. Irmão Alan, por gentileza, Alan, uma saudação final para os irmãos que estão nos acompanhando. Novamente agradeço a oportunidade. Fico feliz aí, de alguma maneira, poder estar disseminando aí um pouquinho da nossa experiência nesse cenário aí de atípico que nós estamos vivendo, que da próxima vez, se porventura nós em breve realizarmos alguma outra live, que a gente possa interagir aí com as pessoas, respondendo algumas perguntas, e vou ser breve aí por conta do tempo. Fico feliz em estar fazendo parte aí da exposição do Evangelho online e podendo agregar um pouquinho aí de conhecimento na vida das pessoas. E muito obrigado a todos, uma excelente noite para vocês. Amém, nós é que agradecemos. Eu quero, inclusive, compartilhar com os irmãos que o irmão Alan é um dos líderes de célula da nossa igreja, é uma bênção. Deus trouxe a ele, a sua mamãe e a família, e são membros da nossa igreja, a gente fica muito feliz. E o Alan já está ficando experiente em live. Essa já é a segunda que ele participa aqui comigo, viu? É isso, Alan? É isso. Muito bem. Que seja a segunda de muitas, pastor. Muito bem, muito obrigado. O irmão é sempre solícito, está sempre atendendo às solicitações do seu pastor. O De Orlando, Leandro, já fez um comentário aqui, viu? De Orlando e a Tamires. Um abraço, pastor. Agora sei porque o Leandro é teu fã. Um abraço para os irmãos também. Queridos, vamos ouvir então a mulher, a serva do Senhor, a nossa varoa, a irmã Jennifer, para a sua saudação, considerações finais. Jennifer, por gentileza. Eu agradeço pelo convite, né? Eu também sou bastante tímida, mas foi muito bom compartilharmos as nossas experiências, né? E espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas, né? E que Deus abençoe, né? A nós todos. E um beijão aí a todos que assistiram a gente aí. Amo cada um de vocês. Amém, eu agradeço. A Jennifer, além de ser a nossa filha, ela é membro da Igreja Batista em Cidade Aí Carvalho. Um abraço para a sua igreja e para o seu pastor também. Irmãos, eu agradeço em nome da Primeira Igreja Batista em Vila Silvia a presença de vocês e de todos os irmãos que interagiram conosco, irmã Isilda, o De Orlandes, a Tamires, a irmã Mayumi, a nossa esposa, a irmã Vânia, a irmã Paulo, a irmã Clemilda, irmão Eduardo, a Janete, todos os irmãos que nos acompanharam. Nós ultrapassamos a mais de 200 visualizações na nossa live. Olha que bênção. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E nesse momento eu convido vocês para que a gente possa orar. E logo após a oração, o Leandro vai fazer um pós-load para a gente, viu, Lê? Combinado. Então, por bondade, os irmãos que estão conosco e os nossos jovens nesta noite, vamos curvar a nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos e nós estaremos orando, agradecendo a Deus, intercedendo pela vida de vocês ao longo desta pandemia, que nós possamos sempre correr para os braços do Senhor em todo o tempo todo, enquanto vivemos aqui, possamos viver para a honra e glória do Senhor, sabendo que Deus está no controle. Nada foge ao controle do nosso Deus e todas as coisas, conforme diz a palavra de Deus em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui falando acerca do teu nome, das coisas do teu reino, e de uma maneira especial, ouvindo as experiências desses jovens, tão significativas para todos nós. Que o Senhor abençoe a família de cada um deles, que o Senhor os fortaleça no coração, na fé, no ânimo, que eles recebam porção dobrada do teu Santo Espírito. E nós também desejamos que essas bênçãos sejam estendidas aos seus familiares e a todos os irmãos que acompanharam e que acompanharão esta live ao longo desta semana. Louvado seja o teu nome, nós te pedimos ainda graça, favor e misericórdia sobre aqueles enlutados, sobre aqueles acometidos pelo Covid-19, sobre aqueles que estão em processo de cura e de restauração, que o Senhor possa estender a tua mão de graça e de poder. Agora, Pai, dá-nos uma noite de descanso na tua presença. Nós oramos agradecidos por esta noite, por esta oportunidade, e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado pela presença de todos. Podem dar um tchauzinho aí, despedida. Deus abençoe. Obrigado, Lê. Obrigado. Gente, fiquem com Deus. Ótima semana. Abraço aos pastores e à igreja, à família de vocês. Que Deus abençoe a todos.